oportunidade e por mais uma vez podermos estar aqui para te glorificarmos e te celebrar, papai. Ajuda-nos, Senhor, agora que estamos para ler a tua palavra, ajuda-nos a ter um entendimento claro e correto da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Peço para encontrarmos Romanos 8. Hoje nós vamos ler do verso 9 ao verso 17, mas não vamos poder terminar hoje. Vamos fazer uma leitura, vamos meditando, refletindo no texto. Hoje nós só vamos falar de alguns poucos versículos, mesmo por causa do tempo, que é muito pouco. Lê-se assim, a partir do verso 9 ao 17. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor. Na semana passada, nós lemos do verso 1 ao verso 10 e hoje nós estamos lendo do verso 9 ao 17. Na semana passada, nós então compreendíamos que o que caracteriza a mente de uma pessoa que é guiada pela carne é que esta pessoa vive desejando o que a carne quer, vive pensando como satisfazer os desejos da carne. E nós, naquele dia, nós fomos mencionando aqui várias coisas concretas que passam na mente de uma pessoa que é guiada pela carne. E a mesma coisa nós fizemos também em relação àqueles que são guiados pelo Espírito, que têm a mente voltada para as coisas espirituais, deseja as coisas do céu. Ele vive e busca crescer nisso. Hoje, nós continuamos ainda entendendo a questão dessa vida que é guiada pelo Espírito. Mas a afirmação que hoje vai nos conduzir no entendimento dessa palavra é que o cristão é espiritual. O cristão é uma pessoa espiritual.
As Escrituras, no versículo 9, dizem que vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Não estar na carne significa você agora não se submete aos desejos da carne, mas no Espírito. E ele procura dizer o seguinte: se o Espírito de Deus habita em vós. Quando nós lemos em Efésios, vamos em Efésios 1. Versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Lê-se assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes o Evangelho, a palavra da verdade, da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vou repetir a leitura. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Está a dizer, quando nós ouvimos o Evangelho da salvação, nós cremos em Cristo Jesus, o que aconteceu é fomos selados, como vem no final, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus depositou o seu Santo Espírito em nós, o qual, esse Espírito Santo, é o penhor, é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quando diz para a redenção da possessão de Deus, quer dizer que o Espírito Santo em nós, ele se torna não apenas a garantia de que nós seremos salvos, mas também se torna a marca de Deus em nós, de que nós pertencemos a Ele. Quando ele diz possessão de Deus, propriedade de Deus, quando nós nos convertemos, nos tornamos propriedade de Deus. E ele carimba esse documento, que no caso somos nós, colocando o seu selo, que é o seu Santo Espírito, em nós. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa afirmação no versículo 9, dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer que toda aquela pessoa que nasceu de novo, Deus depositou o seu Santo Espírito nesta pessoa, esta pessoa não está mais na carne. Essa pessoa está no Espírito, se é que verdadeiramente o Espírito de Deus habita nesta pessoa. Quer dizer o quê? Quando Paulo traz essa colocação, se é que, quer dizer, se verdadeiramente você nasceu de novo. Toda pessoa que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já aqui atrás a questão também estamos a falar em Efésios de propriedade. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, esse tal não pertence a Cristo, não pertence a Ele, não pertence a Deus. Não pertence a Deus. É alguma coisa que está no mundo, é alguém que está no mundo, mas que não pertence a Deus. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso? Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto.
é que o nosso corpo, ele deseja coisas contra o espírito. Está em conflito a carne com o espírito. Agora, o espírito de Cristo em nós, nosso corpo está morto. Quer dizer, ele não tem controle sobre o que nós vamos fazer. Mas é o espírito que vive. Podemos entender um pouco melhor isso quando nós formos ler Gálatas 2. Podemos ler Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Lê-se assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Quando diz vivo não mais eu, quer dizer que ele está morto. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Paulo está a dizer o quê? Eu mesmo, como Paulo. Ou seja, o antigo Saulo não existe mais. Agora quem vive é Cristo. Bom, agora como explicar então a questão de que você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa trabalhar, você precisa de outras coisas que a vida vai exigindo? Ele diz, a vida que agora eu vivo na carne, quer dizer, o que o meu corpo precisa, o cuidado que eu preciso dar ao meu corpo, as necessidades que ele vai ter, eu as satisfaço pela fé em Cristo Jesus. Nos lembra o que o nosso Senhor Jesus diz em Mateus 6, 33. Podemos viajar para lá? Em Mateus 6, 33, vamos ler até 34. Lê-se assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Aquelas que o corpo precisa. E ele diz mais, no versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A vida que eu vivo na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Necessidades nós teremos, mas essas necessidades nós não vamos satisfazê-las primeiro e colocarmos em jogo a nossa comunhão com Deus. Nós vamos buscar provisão da parte de Deus da maneira correta, ou seja, pela fé. Nós vamos crer que Deus cuidará de nós. Vamos buscar Ele, vamos buscar manter essa comunhão com o Espírito Santo. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Nós vamos viver como pessoas espirituais, porque não somos nós, mas é o Espírito de Cristo em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós, que vai nos ajudar, nos a caminharmos e a fazermos as coisas de forma correta como Deus quer que seja feito. Muitas vezes nós pecamos contra Deus porque estamos a procurar suprir necessidades, tanto para nós como para pessoas que dependem de nós. Algumas vezes é um desejo fisiológico, é um desejo que o corpo tem e nós procuramos satisfazer esse desejo do nosso jeito. O que o apóstolo Paulo está a dizer é o seguinte: quando nós nos convertemos, o Espírito Santo é depositado em nós, a nossa carne, ela deve ser considerada morta e deixarmos que o Espírito Santo viva. O que significa que o que tem que estar evidente é o caráter do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo é. Não é pecado ter
um bom termo, mas a forma como nós vamos ter esse bom termo, esse bom casaco, esse bom fato, deve ser claro de que foi Deus quem proveu para mim. De forma honesta, com um dinheiro bem trabalhado, não com um resultado de roubo ou alguma mentira. Se é emprego, ter certeza que foi Deus quem me deu, não foi resultado de corrupção, não foi resultado de... Como que se chama quando alguém dá um dinheiro ilícito a alguém? Não foi resultado de suborno. Quer dizer, as necessidades do dia a dia, elas terão que ser satisfeitas sem ofender o Espírito. Ou seja, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza na satisfação desses desejos. E o que somos aconselhados a fazer, somos orientados a fazer perante o nosso dia a dia e temos essas necessidades? Podemos ir em Filipenses. Em Filipenses nós temos instruções claras. Filipenses 4, verso 6. Vamos começar no 4 também. Filipenses 4, 4 até 7. Lê-se assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Noutras versões diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quer dizer, seja a vossa forma de viver notória para todos. A vossa forma de ser, o vosso caráter, não deve ficar manchado. Todos os homens devem testemunhar que nós verdadeiramente somos luz, porque perto está o Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Então, quando o Senhor nos orienta que nós temos que viver como pessoas espirituais, significa que as necessidades do nosso dia a dia não devem ser a causa pela qual nós vamos pecar contra Deus, na justificativa de que não tem como. Nós precisamos fazer conhecidas as nossas preocupações, as nossas necessidades, colocá-las diante de Deus. E uma coisa que está lhe garantida é que nós não vamos ficar preocupados. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai abundar em nosso coração, vai preencher o nosso coração. Lembram da nossa irmã Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, podemos voltar para lá no Antigo Testamento, vermos o testemunho que se dá a respeito dessa nossa irmã. Em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E então vamos ler o capítulo 8, para entendermos como é que a Ana estava, e vamos ler até... Vamos ler capítulo 1, versículo 8, e vamos ler também o versículo 19. Lê-se assim, versículo 8.
Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal? O teu coração, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram a casa a Ramá. Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu estava a procurar o texto que diz que a Ana foi para casa e comeu. É 18, né? Obrigado. Diz o quê? É só lermos 8 e 18. 18 diz o seguinte: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Seu semblante já não era triste por quê? Porque ela havia tirado um momento para orar e apresentar as suas queixas perante o Senhor. Aquela mulher que era conhecida como triste, que não comia, vivia abatida, ali ela tornou-se uma pessoa muito feliz. Por quê? Porque ela fez aquilo que Paulo mais tarde veio nos instruir para fazermos. E o nosso Senhor também nos instruiu a fazermos. Apresentar todas as queixas ao Senhor. Todas. Não importa qual é a nossa necessidade. Quando nós apresentarmos com um coração sincero ao Senhor, Ele vai encher o nosso coração de paz. E nós não vamos ver a necessidade de nós fazermos qualquer coisa que seja contra a vontade de Deus, que seja ofensiva para Deus. Nós não vamos ver a necessidade de fazer isso. Porque haverá uma paz que vai transbordar em nosso coração. Na certeza de que no tempo Ele nos dará, Ele nos susterá. Somos pessoas espirituais quando nós nos convertemos, para dependermos em tudo do Espírito Santo, até das necessidades básicas do dia a dia. Então, na nossa vida, deve ficar claro de que o Espírito Santo habita em nós. Não pode haver uma contradição entre o Espírito Santo em nós com o nosso caráter, com a forma como nós somos, com a forma como nós respondemos, como lidamos com as coisas. Temos que viver como pessoas espirituais. Vamos interromper. Alguma pergunta? Alguma questão? Se não, peço para o irmão Castigo poder orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos pela vida, pelo dia que nos deu. Obrigado, Senhor, pela maneira como procura nos conduzir em segurança e na certeza da vida com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido a nossa provisão, quer na forma como nós nos relacionamos com o Senhor, quer na forma como nós nos relacionamos com o mundo e de todas as nossas necessidades. Nos colocamos diante de Ti, rogando o suprimento das nossas maiores necessidades, espirituais e físicas. Senhor, tudo que contradiz a nossa vida com a vida de Cristo, Senhor, seja removido em nós e nos ajude a viver de modo digno e íntegro na salvação na qual fomos chamados antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, ensine-nos cada vez mais e nos ajude a entender com profundidade e a sermos transformados em nossa mente, em nosso caráter, em nossa vida, de modo a refletirmos a imagem de Cristo, o qual, morrendo, fomos imputados à justiça de Cristo em nossas vidas, para a nossa justificação diante de Deus, esperando o dia da glorificação,
por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos agradecidos.